Penhora de veículo. Eu sei, você deve estar se falando agora. Eu já tentei, já fiz várias formas para tentar penhorar um carro, um patrimônio do devedor. E não tive êxito. Até agora não consegui ter uma penhora frutífera de um carro do devedor. Hoje eu vou te contar algumas dicas relevantes e de ouro que você poderá se utilizar para conseguir penhorar aquele carro que o devedor fica andando para cima e para baixo, mas não está no nome dele, por exemplo. Mas antes, se você ainda não me segue aqui no canal, se não é inscrito, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas outras redes sociais do Instagram, do Facebook e do TikTok agora. Todas essas redes sociais nós postamos conteúdos praticamente diários, com informações jurídicas relevantes para o seu dia a dia. Então se inscrevendo aqui no canal, não se esqueça de também nos dar essa força clicando no sininho das notificações, para que você seja sempre alertado de um novo vídeo aqui do canal. Vamos lá explicar sobre a questão da penhora de veículo do devedor. Eu sei, às vezes você inicia um processo contra quem te deve, contra uma empresa e fica frustrado porque você ganha e sente aquela sensação de não ter levado. A penhora você tenta várias circunstâncias, você tenta vários mecanismos, mas infelizmente parece que a coisa não anda e que você não recebe. Não é mesmo? Não tem essa sensação no final? Mas agora eu vou te explicar alguns detalhes muito interessantes, muito importantes para que você possa conseguir receber esse dinheiro e penhorar, principalmente nesse vídeo agora, a informação de veículo. Sim, penhorar veículo em nome do devedor, nome de terceiros, do cônjuge. Calma, vou explicar detalhe por detalhe. O mais importante, primeiro você entender que as penhoras estão previstas a sua ordem no artigo 835 do Código de Processo Civil. Não precisa anotar, eu vou colocar aqui em algum lugar desse vídeo essa informação para que você possa ler e talvez se você precisar pausar o vídeo, você pausa e anota. Lá na ordem de penhora dos bens do devedor, sempre vai ser colocado como em primeira possibilidade a penhora de dinheiro, sabe? Espécie. E essa penhora, nós já explicamos como você pode fazer em outros vídeos, a penhora de salário, a penhora de conta bancária. Eu já expliquei isso em outros vídeos, então corre lá para você assistir também. Não se esquece, terminando de assistir aqui, se você quiser saber sobre como penhorar a conta, como penhorar o salário da pessoa que te deve, os outros vídeos que está aqui no nosso card você pode assistir que você vai ver como é que funciona. Agora do carro, como é que a gente começa a questão da penhora de um veículo? Vamos supor que você ainda nem iniciou o processo de execução. Você ganhou um processo, ou você sabe que tem uma dívida, você tem um contrato contra o devedor e sabe que ele vai acabar não te pagando, que ele vai te dar um calote. Qual é o primeiro passo extrajudicial que você pode realizar e requerer informações se o devedor tem carro no nome? Presta atenção nessa dica, que talvez você nunca tenha ouvido falar dessas circunstâncias. Até mesmo quando você requer aos órgãos, muita gente que trabalha, muito funcionário público que trabalha nesses órgãos, fica confuso sobre essas informações. Mas com base no que eu vou te falar, você vai ter conteúdo para requerer e debater essa informação. O primeiro passo que você deve fazer, que você deve realizar, é fazer o pedido junto ao Detran, uma petição simples, um requerimento pedindo informações sobre propriedade de veículo em nome do devedor. Muita gente vai falar, não, mas isso só pode judicialmente, só o juiz pode, essas informações são sigilosas. Não, essa informação não é sigilosa. Poderá sim constar o representante do Detran, no caso do secretário do Detran, te informar quais são os veículos que estão registrados junto ao Detran em nome do devedor. Basta você realizar um requerimento no próprio órgão. Se na sua cidade tem o poupa-tempo, se tem aqueles lugares atendimento fácil, que tem uma parte que cuida justamente do Detran, você pode diretamente lá e fazer esse requerimento pedindo essas informações. Olha, quero saber o fulano de tal, CPF tal, RG tal ou CNPJ tal, quais carros constam em nome desta pessoa. Olha que legal.
não é? Essa informação talvez você não tinha. E quando você iniciar o processo de execução, você já tem lá conhecimento de quais veículos tem no nome da empresa, no nome do devedor, com essa informação. Então, quando você iniciar o processo de execução, você já vai ter lá essa informação pertinente e muito relevante para que você consiga realizar essa pesquisa. Outra possibilidade que você pode fazer extrajudicial são algumas empresas que oferecem justamente essa questão da busca de patrimônio do devedor. Tem algumas que eu vou colocar até aqui depois na nossa descrição, como Consulta Cred, que você faz lá o pagamento de uma taxa, salvo engano de R$7, R$8, e ele te fornece informações se naquele CPF consta algum veículo. Justamente porque essa informação ela é pública. Não faz parte de relevante de patrimônio, sigilo de patrimônio. É informação se existe veículo ou se não existe veículo no nome daquela pessoa, daquele devedor, daquele CPF ou daquele CNPJ. Com isso, já você tem um grande passo à frente num processo de execução. Então, se você é um colega advogado, se você atua na área da execução e já tem um processo ganho e você já quer saber, você quer se adiantar para poder futuramente penhorar um veículo, faça essa pesquisa. Já ajuda o juiz a agilizar a questão de uma eventual penhora. Se você vai iniciar um processo contra alguém, faça essa pesquisa pelo Consulta Crédito, por exemplo, para que você tenha informações e levar para o seu advogado. Olha, doutor, tá aqui, ó, já tenho informação que tem esse carro está no nome dele. Agora o próximo passo é saber o que pedir ao juiz em caso de uma execução de um processo já em andamento. Nem todo mundo sabe como funciona a questão do Renajude. O Renajude é um sistema de interligação do Denatran com o judiciário, ou seja, uma informação nacional de todos os Detrans com todas as informações daquele CPF ou daquele CNPJ que vai ter acesso por meio de um comando do juiz pelo judiciário. Só que para você realizar esse comando, esses pedidos, é importante que você saiba realizar os pedidos certos e de forma correta. Talvez você tenha feito o pedido de forma genérica e está aí o motivo pelo qual o seu pedido não foi deferido ou, se foi deferido, não teve a mesma eficácia. Primeiro ponto é você pedir para o juiz no Renajude a restrição de qualquer veículo para sua transferência. Veja, eu tenho infelizmente notado que quem não tem conhecimento mais aprofundado no processo de execução e até mesmo como funcionam essas questões mais burocráticas do sistema, já pede logo de cara a restrição de circulação. A pessoa vai lá, faz uma petição para o juiz e fala: olha, excelência, quero que faça uma petição, um bloqueio de restrição de circulação. E aí vem o juiz e indefere. Por quê? O juiz sempre vai realizar o pedido menos gravoso para a execução e também tanto quanto eficaz. Calma que eu vou tirar o juridiquês, calma que eu vou te dar as explicações do que você precisa entender aqui. Quando o juiz vai tentar fazer penhora de algum patrimônio do devedor, ele sempre começa pela parte menos gravosa até chegar à parte mais complexa e gravosa ao devedor. É sempre a parte mais tranquila, mais simples. E o primeiro passo, mais simples no processo, menos o gravoso, que também vai garantir que pague a dívida, é a restrição de transferência. Então, quando você vai pedir um bloqueio de um veículo, que você tem informação já porque você fez a pesquisa, ou porque não apareceu, você pede para o juiz: excelência, quero realizar a pesquisa pelo Renajude e aparecendo algum carro, algum veículo no nome do devedor, requeiro ao juízo que faça a restrição de transferência, o bloqueio de transferência. Por quê? Porque você já garante que terceiros não comprem esse carro de boa fé, que aí eu vou explicar também para vocês o que seria essa boa fé do terceiro, e você consiga ter esse carro restringido, bloqueado, penhorado, até se discutir se você vai pegar para você esse carro ou se esse carro vai ser vendido para pagar a sua dívida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Às vezes o advogado ou a parte faz o pedido apenas para o juiz realizar a pesquisa no Renajude. Olha, excelência, eu gostaria de saber se tem carro, se tem veículo no nome do devedor.
O juiz faz, vai lá e realiza a pesquisa. Só que aparece e o juiz informa, tá aqui ó, carro tal. O devedor, tendo conhecimento que você está fazendo essas pesquisas, já imediatamente faz a transferência para um terceiro. O terceiro de boa fé, sem saber do que está acontecendo, compra o carro, paga pelo carro, dá um dinheiro à vista, troca por alguma coisa. E aí você, quando vai pedir novamente para o juiz fazer a restrição, não consegue mais realizar a restrição. Por quê? Porque não foi um pedido lá anterior. O juiz achou o carro, mas não restringiu, não bloqueou o carro. E terceiro de boa fé comprou. E aí você vai ter um imbróglio, você vai ter um problema relacionado ao terceiro de boa fé, que poderá até embargar essa situação toda, justamente porque ele comprou sem saber que o veículo tinha esse problema, tá? Então, o primeiro passo é, você pediu no renajude do juiz, para que o juiz faça a pesquisa, no mesmo ato você vai pedir para o juiz realizar o bloqueio, né, a penhora relacionada à transferência do veículo. Agora, se você percebe que o veículo está bloqueado a sua transferência e mesmo assim o devedor continua circulando com o carro ou não oferece, não apresenta o carro para o juízo quando o juiz requer, o devedor começa a dificultar a ser buscado esse veículo para a penhora, aí sim você vai pedir um outro pedido ao juízo, que é a restrição de circulação. O que significa? Que ele não poderá circular com o carro, porque se esse carro parar em qualquer blitz, terá a questão de ser levado ao pátio para garantir a dívida. Então a restrição, o pedido de restrição de circulação é um ato posterior. Primeiro você pede o quê? Você vai falar para o juiz, olha, eu quero restringir a transferência. E o devedor tem que apresentar o carro. O juiz vai pedir para o devedor apresentar o carro. Ele não apresenta. Ele não apresentou, você fala, ó excelência, ele está de má fé. Ele não vai apresentar o carro, ele vai sumir com esse carro, então já quero a restrição de circulação do veículo. Perfeito? Agora, começa mais um truque, mais uma dica importante para você. Com base no artigo 840 e seguintes do Código de Processo Civil, diz lá que o bem poderá ficar em poder do exequente. Grava o que eu estou falando aqui, porque isso poucas pessoas se atentam, poucas pessoas realizam, e isso é de fato um propulsor forte, né? Uma forma forte de você fazer o devedor te pagar. É uma forma bacana de você pressionar para que ele te pague. Você pedindo para que o bem fique em seu poder. Olha que interessante. Você fez lá o pedido da restrição, o pedido da penhora, o pedido do bloqueio, e o cara fala, beleza, tá bloqueado. Mas ele continua andando com o carro. Ou seja, o processo está correndo e está lá para ele deteriorar o carro, acabar com o carro, depois falar que foi roubado. Ou seja, está a critério do devedor, porque ele vai ficar na posse do bem. Você concorda comigo que isso vai ser também, de novo, um penhorar e não levar? Então faça o pedido ao juiz que você tem local, uma garagem, um espaço, um estacionamento, para que você possa deixar o carro em seu poder. Então você vai entrar lá com base no próprio artigo 840 do Código de Processo Civil e falar para o juiz, olha, já que penhorou o veículo, excelência, eu quero ficar na posse do veículo, eu quero ir lá buscar o carro e botar na minha garagem, até se discutir se esse carro vai ser leiloado ou se esse carro vai ser adjudicado, que eu já também vou explicar o que seria essa adjudicação, tá? Então, esse detalhe é importante você ter em mente, que é possível que você faça o pedido para que o carro fique com você, que o carro fique exatamente em sua posse, até terminar essa discussão do carro ser vendido ou não ser vendido e quanto vai ficar a dívida. Perfeito? Então esse detalhe, essa dica é uma dica importante. Agora explicando a adjudicação, o que seria isso para ficar mais claro para vocês e tirar o juridiquês. Imagina o seguinte, você penhorou o carro tem um valor exato ou um pouco menor do que o valor da dívida e você fala, cara, eu não quero esperar o leilão, não quero esperar isso aqui ser vendido na praça para depois um dia me pagar. O carro me serve, o carro é interessante para mim e o carro supriria, ou seja, pagaria a dívida. Você pode pedir para o juiz que o juiz realize então, olha excelência, o carro custa na tabela FIP 20 mil reais, a dívida aqui com o devedor é 21 mil reais. Se esse carro for vendido no leilão, ele não vai ultrapassar o valor da tabela FIP. Ele vai ser vendido pelos mesmos 20 mil reais. Então,
Ao invés de ir para o leilão esse veículo, eu quero adjucar, ou seja, eu quero pegar para mim e o juiz fazer lá a questão da transferência para você. Então, se você tem essa possibilidade, você acha que é interessante o bem que você quer pegar, faça o pedido já de adjudicação. Então, penhorou o carro, você já faz o pedido sequencial para que o devedor se manifeste ou que então o juiz considere a adjudicação do patrimônio para você. Agora, uma questão também muito interessante é a penhora de veículo financiado. Muita gente consegue encontrar o carro no nome do devedor. Encontrou, tá lá. Você viu que tem um patrimônio no nome dele. Quando vem no Renajude, vem lá dizendo, ó, carro tal, placa tal, Renavan tal. Só que vem uma restrição dizendo, esse carro está financiado para o banco tal. A pergunta que se faz primeiro é possível penhorar o carro financiado? Primeira pergunta. E segunda, compensa ou não compensa eu penhorar esse carro? Vamos responder de forma bem didática. Primeira situação, o entendimento do STJ é que sim, você pode sim penhorar os direitos sobre aquele carro. Por que eu estou falando para você sobre os direitos? Imagina a seguinte situação, o devedor está pagando aquele carro todo mês para a financeira. Está pagando lá para o banco, toda semana para o banco, todo mês para o banco, a questão das parcelas. E falta 3 parcelas, 4 parcelas para ele quitar o carro. Quando você falta 3, 4 parcelas para quitar o carro, concorda comigo que ninguém quer deixar perder o veículo, ninguém quer perder o veículo para o banco? Então, quanto a isso, ele tem direitos já de todas as outras parcelas pagas. Ou seja, o banco continua lá como fiduciário, como também proprietário, para ficar mais claro para vocês, mas de uma parcela muito pequena, porque falta 2, 3 parcelas para o cara pagar. E você vai entrar como penhorando a questão do direito dele sobre todas as outras parcelas que já foram pagas. Entendeu? Então, se você quiser penhorar, o judiciário, principalmente algumas decisões do STJ, já decidiram. Pode sim penhorar veículo financiado, porque você vai subrogar, vai entrar no direito em que ele tem sobre aquele veículo nas parcelas que ele já pagou. Aí a pergunta que se faz, mas vale a pena penhorar carro financiado? Veja, depende do quanto já foi pago. Se foi pago muitas parcelas e na sua cabeça vai compensar você pegar, mesmo que depois você tenha que quitar esse restante, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, pensa bem, se o devedor for tirado dele o carro, você conseguiu pegar o carro para ficar com você e falta lá 20 parcelas para pagar o carro, você acha mesmo que ele devendo para você, você pegando o carro, que ele vai quitar isso com o banco? Claro que não, né? Ele não vai quitar, não está nem aí. O que vai acontecer? Você vai pegar, vai se subrogar naquela dívida, o devedor vai parar de pagar o banco, o que o banco vai fazer? Vai pedir a busca e apreensão. Aí você vai falar, mas peraí, eu já penhorei o carro, a preferência é minha. Nesse caso não, porque aquele bem ele já está como garantia daquela dívida, o que significa que o banco tem preferência naquele carro. Então se aquele carro tiver que ser penhorado, se tiver que ser leiloado, será primeiro para o banco o dinheiro, porque aquele carro de fato já faz meio que parte do patrimônio do banco e do devedor. Então o que você tem que verificar? Se a quantidade de parcelas compensa você pegar esse veículo, porque se o devedor parar de pagar, você poderia realizar o pagamento para o banco para adjudicar todo esse carro ou vender esse carro, como for a melhor forma para você receber. Então quando me perguntam, compensa? Primeiro dá uma olhada na quantidade de parcelas que você precisa. Aí vão falar, mas como é que eu sei? Eu não tenho acesso lá a essa informação, não tenho acesso de quantas parcelas faltam. Você pode pedir para o juiz oficiar o banco com base nas informações do carro e do CPF do devedor, né, o CNPJ da empresa, para que o banco te forneça essa informação. O banco pode falar para você, olha, ele ainda deve 10 parcelas, 20 parcelas, 5 parcelas, ele vai falar o quanto deve e de fato qual que é o valor de cada parcela. Com essas informações você fala para o juiz, excelência, não compensa ficar com a penhora desse veículo, ou compensa, quero adjudicar o bem, ou compensa, quero resguardar o bem até uma eventual penhora ou leilão desse veículo. Perfeito? Então, vai veículo financiado? É possível? É possível, e a questão de valer a pena ou não, basta você entender melhor essas questões. Outra questão que acontece muito é carro em nome de terceiros. Eu sei que isso era talvez a sua maior preocupação em entender nesse vídeo como é que você pode fazer para requerer esse carro. Você sabe que o devedor tem um veículo, você sabe que ele tem uma moto, que ele tem um carro, que ele tem um caminhão, porque você vê ele andando, você vê ele passeando, você vê na garagem dele esse carro. Mas quando fez a busca, não aparece nenhum carro no CPF ou no CNPJ da empresa, não é verdade? Só que existe 2 mecanismos muito interessantes para que você possa realizar
a penhora deste carro, desta moto, deste caminhão. Você pode primeira situação é promover uma ação declaratória de propriedade. Como é que você vai fazer isso? Você vai falar para o juiz, olha, excelência, você vai entrar com uma ação autônoma, diferente daquela ação que está correndo de execução, diferente daquela ação que está correndo de cobrança, e vai pedir para o juiz declarar que aquele veículo é do executado, que aquele veículo é do devedor. O que você vai fazer para provar isso? Você vai entrar com essa ação declaratória, e nessa ação declaratória você vai juntar testemunhas, fotos na garagem, cara viajando, foto de rede social, e também vai mandar o juiz intimar e citar a pessoa que está com o nome do carro. Então vamos lá, o devedor anda com o carro X, toda semana ele anda lá com o carro X, você vê e sabe o carro é dele. E você não consegue provar, né, por meio de documentos, que o carro está no nome dele, porque não aparece. Então você vai pegar a placa e você vai pedir para o juiz intimar o Detran vai informar quem é o proprietário desse veículo no documento e você vai pedir para essa pessoa também participar da ação, nessa ação declaratória, para que essa pessoa fale em juízo se o carro é ou não do devedor. Aí se a pessoa fala assim, não, esse carro é meu, eu só emprestei, se ela mentir em juízo e você provar por meio de testemunhas, provar por meio de fotos, provar com redes sociais, provar que o cara anda o carro o dia inteiro, ou seja, que existe uma mentira, a pessoa que está com o carro no nome pode responder até questões criminais, porque está falsificando documentação. Então, a primeira situação é, você pode promover uma ação autônoma relacionada à declaração de propriedade. O outro passo que você pode realizar na própria execução é demonstrar para o juiz, também por meio de provas, no próprio juiz da execução, que aquele carro trata-se de fato do devedor e não de terceiros. E com isso, como você pode fazer esses pedidos no juiz da execução? Você pode pedir, por exemplo, para o juiz intimar o Detran, para o Detran ver quem é que tomou multa naquele carro. Você pode intimar o Detran para o Detran fornecer informações se houve preenchimento de recibo em algum momento. Perfeito? Você pode intimar também os cartórios para ver se existe alguma procuração para dirigir aquele veículo. Então, com essas informações, com esses conteúdos, você pode trazer para o juiz da execução, que é mais célere do que promover a ação autônoma, para justamente discutir a penhora de veículo em nome de terceiro. E é possível, e acontece bastante, quando a pessoa tem conhecimento de fazer esses pedidos ao juiz. Porque todas as formas que o devedor se utilizar para fraudar o pagamento, o juiz deve anular e bloquear que o devedor se utilize de artimanhas para não pagar. Então, se ele tem um carro que é dele, que ele anda todo dia, que ele posta, que ele viaja, que ele toma multa e ele assina como responsável das multas, que transfere as multas para ele, com certeza o juiz vai entender e você vai conseguir provar que aquele carro de fato é dele, só está numa situação simulada. Está simuladamente em nome de outra pessoa que poderá inclusive responder criminalmente por isso, tá? É bem interessante. Agora, também é importante quando as pessoas me questionam, doutor, eu sei que ele anda com carro, o carro é dele, ele anda para cima e para baixo, mas o carro está no nome da esposa. Ou ela é a devedora e o carro está no nome do esposo ou do companheiro. Como é que eu faço para penhorar carro que está no nome do companheiro, da companheira, da esposa, do esposo? Como é que eu faço para penhorar quando é essa circunstância? Vou te explicar como é que você faz uma dica bacana, um primeiro passo que você deve realizar para posteriormente pedir a penhora desse carro. Primeiro ponto que você deve entender é qual é o regime de casamento que aquela pessoa vive. Aí de novo você vai falar, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou saber dessa informação? Como é que eu vou saber qual o regime que o devedor é casado? Simples. Você vai pedir para o juiz oficiar o CRC Jude, os cartórios regionais de casamento. Você vai pedir para o juiz oficiar os cartórios. Os cartórios todos vão informar se tem ou não tem lá constando o casamento em nome daquele CPF. Vai aparecer aonde ele de fato é casado. Se ele for casado no papel, como a gente costuma dizer, né, constante do casamento, o cartório vai informar o juiz com essa informação vai te mostrar, olha, ele é casado num regime parcial de bens, ele é regime na comunhão total de bens. E aí com isso o que você vai entender? Ele casou quando? Ah, ele casou em 2020. Ok. O carro ele comprou quando? 2021. Perfeito. Se o cônjuge comprou o carro depois do casamento,
ou depois que ele declarou uma união estável e o regime dele é parcial ou universal de bens, significa que metade daquele carro é do devedor. E como é que você vai fazer? Pedir a penhora da metade do veículo. Então vamos lá. Se o cônjuge, você sabe que comprou o carro no nome do marido, da esposa, que não está devendo nada para você, que não é a parte principal, e você sabe que eles usufruem desse carro, que eles andam com esse carro, o que você vai fazer? Vai pedir a penhora da metade ideal correspondente ao devedor. Fala, olha, excelência, tá aqui, ó. Ele é casado num regime parcial de bens. Ele é casado num regime universal de bens. O carro foi comprado dentro do casamento. Então, tem que ser penhorado metade do veículo. E, de novo, você pode pedir para o juiz, nesse caso, talvez de ficar com você o carro enquanto realiza-se a questão do leilão ou adjudicação, depende da situação que você for pedir para o magistrado. Viu como é importante você ter noção de algumas questões jurídicas para tentar realizar os pedidos na execução? O que nós fizemos aqui hoje é um passo a passo mais descomplicado, mais descontraído, para que você entenda como pode requerer a penhora de um veículo. Descobriu quando o réu tem, quando o devedor tem veículo no nome, de forma extrajudicial e de forma judicial. Fazer os pedidos corretos ao juiz para o Renajude. Você pode fazer os pedidos em nome de terceiros, quais são as ações que você pode promover. E também se o réu, né, é casado e tem veículo no nome do cônjuge, no nome do companheiro, para que você possa requerer a metade ideal. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa informação, não se esqueça de dar seu like, colocar aqui o seu joinha e também compartilhar essa informação com quem você acha que gostaria de receber esse conteúdo. Galera, até a próxima!